Olá, eu sou Gomes e na aula de hoje nós vamos falar sobre os regimes do Imposto sobre Valor Acrescentado, não é? Vamos falar sobre os regimes do IVA. Nós na aula passada dissemos que o IVA passou a entrar em vigor em 2019, no segundo semestre de 2019 em Angola, e que este IVA era aplicado no caso dos prestadores de serviços, nos fornecedores de serviços de bens e serviços, as empresas, era aplicado em grupos. Esses grupos estão separados em regime. E é desses regimes que nós vamos falar hoje, os regimes do Imposto sobre Valor Acrescentado. Permita-me dizer que esta aula faz parte do módulo 3 do curso Introdução ao Programa de Parceria do Sílica, ok? Bom, eu já estava aqui a dizer que nós na aula passada falamos sobre o imposto de valor acrescentado, que ele entrou em vigor em Angola para substituir o imposto de consumo e o imposto de selo de verba, sendo como um único imposto, que a entrada em vigor do IVA, mais do que ser um novo imposto, trazia uma componente informática muito forte e tudo isto fez com que a AGT, inclusive, melhorasse a sua eficiência no regime de cobrança, de arrecadação dos impostos, né? Perdão, no regime no âmbito da arrecadação de imposto. E que esse imposto está aplicado a tudo, salvo os que estão isentos naquela tabela, e que por defeito é 14, salvo os que estão isentos, os que estão indicados em percentagens diferentes em outras tabelas ou em outras leis. Bom, estava eu a dizer que o IVA em Angola é aplicado em regimes diferentes de acordo com o enquadramento da empresa, não é? Neste caso, são três regimes atualmente. Estou a falar atualmente, janeiro de 2024. É o regime de exclusão, regime simplificado e o regime geral. Na verdade, o regime simplificado, o regime de exclusão, originalmente era o regime de não sujeição, e o regime simplificado originalmente era o regime transitório. O regime geral sempre foi o regime geral. Bom, agora, quem são as pessoas singulares ou coletivas que estão no regime de exclusão? Ou seja, aquelas pessoas que não devem cobrar o IVA. Até podem comprar com IVA, mas não devem de forma alguma cobrar o IVA. Se alguma das empresas no regime de exclusão lhe cobrar o IVA, você está autorizado a reclamar e fazer qualquer coisa. Aliás, nós no Universo Sílica, aliás, com a utilização do software Sílica, para evitar esse tipo de incongruência, fizemos que automaticamente, quando uma empresa está no regime de exclusão, ainda que ele indicar alguma percentagem do IVA, o IVA passa a ser zero. É bom para ele, pelo menos não vai inflacionar e não vai estar sujeito a nenhuma multa ou coisa parecida. Pois é, então vamos lá. Quem são as pessoas que estão no regime de exclusão? As pessoas que têm um volume de negócio ou importação com valor igual ou inferior a 10 milhões de kwanzas, não é? Então, se você ou a sua empresa, não é? Ou a empresa dos nossos clientes faturaram no ano passado no máximo até 10 milhões de kwanzas, isso quer dizer que esta empresa está no regime de exclusão. Regime de exclusão não pode cobrar IVA. Okay? Não pode cobrar IVA. Percebeu? Bom, o que acontece com esse tipo de empresas? Imagine que ele está vendendo um produto que esteja sujeito a IVA. Deixa aqui pensar uma coisa, sujeito a IVA. Já que eu estou aqui a filmar com computadores de telefone, imagina que esteja a vender computadores de telefone, que são dispositivos eletrônicos que todos eles estão sujeitos a IVA, né? Então, essa pessoa, essa empresa, mesmo estando a comercializar um computador que está sujeito a IVA, como essa empresa está no regime de exclusão, essa empresa não pode taxar o IVA. Então, o IVA, mesmo estando a vender no computador, o IVA para esta empresa é zero kwanzas, não é? Existem alguns benefícios, alguns
porquês e para que de estar nesse regime, né? Vantagens e desvantagens, né? Mas por agora vamos especificar só quais são esse regime e como eles funcionam. Bom, agora, depois temos o regime simplificado, não é? Que é aplicado, atenção, que é aplicado a empresas que tenham tido um volume de negócio ou de importação superior, não inferior, desculpa, não inferior a 350 milhões. A 350 milhões. Ou seja, a sua faturação foi superior a 10 milhões e é inferior a 350 milhões. Nesse caso, automaticamente você está no regime simplificado. Você está no regime simplificado. Automaticamente você está no regime simplificado. O que acontece no regime simplificado? Você passa a estar autorizado a cobrar IVA sobre os produtos que não estão isentos do IVA, né? No caso que não estão isentos do IVA. Usando o mesmo exemplo do computador, se você estiver a vender um computador, você deverá vender com o IVA de 14% e cumprir todas as restantes obrigações que dali derivam, ok? Atenção, porque não é só cobrar e depois pôr o dinheiro no bolso, não. Existem outras obrigações que daí derivam. Depois tem o regime geral, que por defeito são todos os grandes contribuintes, e depois todas aquelas empresas que faturam acima de 350 milhões de kwanzas no ano anterior. Já estamos a gravar essa videoaula em janeiro. Todos aqueles que faturaram acima de 350 milhões de kwanzas no ano 2023 devem estar no regime geral no ano 2024, ok? O que ele faz? Também cobra o IVA normalmente e cumpre todas as outras obrigações. Então, estes são os três regimes do IVA: exclusão, simplificado e geral. Bom, agora, primeiro, deixa eu dizer o seguinte. Quem está no regime simplificado, ao não cobrar o IVA, deverá cobrar o selo de 1%, deverá pagar o selo de 1% em todos os seus produtos. Esse 1% não vem não vem escrito na fatura, mas deverás apurar todos os meses esse 1% e declarar mensalmente na AGT e ir lá fazer o pagamento. Se você usa o Sílica, não se preocupa, porque nós temos lá no campo tesouraria, impostos, e vai te ajudar a fazer este cálculo, vai te ajudar a calcular este elemento, ok? Vai te ajudar a calcular esse imposto. Agora vamos falar do regime simplificado. Primeiro, há empresas que estando no regime de exclusão e não se sentindo beneficiários, ou podem solicitar para ir ao regime simplificado. Hein? Podem solicitar para ir ao regime simplificado. E ainda vou voltar mais aqui, ok? Eu vou voltar mais para cá, para que não. Porque eu acabei de dizer não sentindo beneficiário. Pô. Então eu não estou a cobrar IVA, isso já não é bom. Quais são os benefícios que tem eu não estando? Eu estando, por exemplo, no regime simplificado ou no regime geral. Bom, o regime simplificado é lá uma coisa muito boa. Lembrem-se que o IVA é um imposto que o último a consumir é quem paga na prática, não é? O último a consumir é o que paga o IVA, na prática. O que é que eu quero dizer? Quando você compra um telemóvel, novinho na caixa, como for, novinho na caixa, não é? Você é obrigado a pagar o IVA daquele produto. Só que você põe na sua loja, você vai revender. Aí você vai revender, se estiver no regime de simplificado ou geral, vai voltar a revender com IVA. Sendo que eu disse, o IVA é o imposto que o último a pagar, o último a adquirir o bem é o que paga. Então, você ao vender com IVA, podes informar a AGT, olha, aquele telemóvel que eu comprei com IVA, já vendi a outra pessoa, não é? Por isso, por favor, me devolva o IVA que eu paguei no momento da aquisição, porque não era meu. Aquele IVA é meu dinheiro. Ou seja, quem está no regime simplificado, quem está no regime geral, pode beneficiar-se de devolução do valor que foi pago em alguns casos, não é? Pode beneficiar-se da devolução desse valor. Sempre que você comprar um produto com IVA e vender esse produto com IVA, então você pode solicitar o reembolso do IVA que você pagou inicialmente, não? Então tá aí, uma benesse, uma coisa boa.
E tem mais. As pessoas podem não acreditar. Eu, pelo menos, eu sou de opinião que o regime de exclusão é uma faca de dois gumes, não é? Pode parecer bom, mas também é mau, principalmente para quem vende produtos físicos. Para quem vende produtos físicos, o regime de exclusão não é o melhor para você estar. Eu recomendo que pode solicitar para ir para o regime simplificado. Por quê? Porque você vai comprar com IVA e vai vender sem IVA. É como se você fosse o último consumidor daquilo. Você vai estar a pagar um IVA de outra pessoa, não é? Então não recomendo para quem vende produtos físicos ficarem no regime de exclusão. Porque ele é uma faca de dois gumes. Ok, não vou cobrar IVA, estou bem. Mas só que você, os produtos que você usa no seu dia a dia, os produtos que você comercializa no seu dia a dia, você comprou com IVA. Logo, vais ter que revender sem IVA e não vais beneficiar do reembolso. Sabe do que eu estou a dizer? Tens dinheiro que estás a perder todos os meses porque você não está a beneficiar do reembolso do IVA. Então, se você estiver no regime de exclusão e vende produtos físicos, considere muito bem a possibilidade de migrar o regime, porque poderás facilitar, poderás beneficiar do reembolso do IVA. É uma coisa bem complexa também. A AGT é um processo assim meio burocrático, você tem que submeter lá, os SAF todos têm que estar lá, você tem que estar a submeter tudo, tem que fazer a declaração e engana-se, não vai ver dinheiro, a AGT não vai te dar dinheiro, não vai transferir dinheiro na sua conta. O que vai acontecer é que aquele reembolso do IVA vai funcionar como um crédito fiscal, né? Vai ficar na sua conta da AGT. Se você tiver outros impostos a pagar, poderá solicitar a AGT, dizendo assim, olha, como eu beneficiei do reembolso daquele IVA aí, por favor, o imposto que eu tenho a pagar substitua por este reembolso do IVA. Então, eu estou a dizer que você pode sair do regime de exclusão para o simplificado, bastando escrever para a AGT a pedir essa solicitação de mudança do regime. Eles geralmente levam entre 1 a 2 meses a decidir e no mês que é aprovado, você está autorizado a mudar logo no mês seguinte. Bom, agora eu vou falar do regime simplificado em mais detalhes, não é? As entidades sujeitas ao regime simplificado, tá bem? Essa chatice que muita gente foge do regime simplificado, mesmo tendo a possibilidade de se beneficiar do reembolso do IVA, as pessoas continuam a fugir, porque acham chato essas obrigações todas que vêm a seguir. Realmente é um pouco desconfortante, não é? Mas às vezes vale a pena passar por isso e obter o reembolso. E usando o Sílica, essas chatices todas são muito fáceis de serem ultrapassadas. Vamos lá. Então, de que chatice eu estou a falar? Eu estou a falar o seguinte: essas empresas devem apurar o imposto devido mensalmente mediante a aplicação da taxa de 7% sobre o volume de negócio efetivamente recebido em operações não isentas. Não é? Na verdade, em operações isentas. O que eu quero dizer é o quê? Se você está no regime simplificado, todos os produtos que você vendeu com IVA, deves apurar o IVA. Mas também, naqueles produtos que você vendeu sem IVA, deves pagar a taxa de 7%, porque os produtos que estão isentos, para quem está no regime simplificado, depois paga a taxa de 7%. Depois, devem liquidar o imposto a 7% sobre o valor efetivamente pago quando adquirirem serviços e a prestadores não residentes, não é? Prestadores não residentes são quando você compra algum produto fora da Angola, não é? Então você, se está no regime simplificado, voltas a pagar aqui a taxa de 7%. E agora começam umas coisas boas. Podem deduzir 7% do total do imposto suportado nas compras. Se tudo que você comprou, você vendeu, você pode muito bem pedir 7% do total do imposto que você pagou. Então, começam aqui os reembolsos, né? Imagina que você, usando o mesmo exemplo, comprou o telefone e vendeu o telefone. Podes pedir 7% do imposto suportado neste caso, ok? Também podem solicitar reembolso do crédito a seu favor. Este mesmo reembolso que eu acabei de citar, que eu disse, fica como um crédito fiscal. E ficando em crédito fiscal, nos próximos impostos que você tenha a pagar, independentemente da natureza desse imposto, você pode pedir que seja substituído pelo valor reembolsado, não é? Pelo valor reembolsado.
Bom, outras obrigações, as entidades do regime simplificado estão obrigadas, relativamente às operações isentas, que pratiquem o pagamento de imposto de selo sobre o recibo de quitação à taxa de 7%. É o que eu acabei de dizer, que eu disse anteriormente, não é? Eles pagam o imposto a 7%, aquelas coisas que estão isentas de IVA. E as entidades não sujeitas ao regime simplificado, desculpa, as entidades sujeitas ao regime simplificado que pratiquem operações isentas podem deduzir a coleta do imposto sobre rendimento da totalidade do IVA pago. Ok? Essa aqui, atenção, é um benefício, não é? Você pode pedir o reembolso, deduzir até, no caso, o reembolso na coleta do imposto sobre rendimento da totalidade do IVA pago. Bom, você pagou vários IVA e tiveste algo, e foi sobre operações isentas, então você pode pedir o reembolso. Então tem aí as vantagens e desvantagens. Tem chatice, você é obrigado a fazer essas declarações todas, mas também tem benefícios. Você pode beneficiar dos reembolsos. Okay? Você pode beneficiar do reembolso. Bom, como sempre, existem penalizações. Como sempre, existem penalizações. Quem está no regime de exclusão, a penalização cai sobre o não pagamento do imposto de selo de 1%. Quem estiver no regime simplificado ou regime geral, a penalização mais relevante que eu posso falar é esta que está aqui. A falta ou atraso da submissão eletrônica de qualquer declaração fiscal ou documento eletrônico exigível implica ao infrator o pagamento da multa de 5.862 UCFs, não é? UCF por cada infração. UCFs, a última vez que eu consultei era 90 kwanzas, então a tua multa por cada infração é 65 mil vezes 90 kwanzas. É de, deixa eu só repetir, 5.862 vezes 90 kwanzas. É isso mesmo. A sua multa por cada infração, por cada não declaração, é de 527 mil kwanzas 580. É muito dinheiro que você vai pagar por essas infrações. Por isso, se você está no regime simplificado, tenha em atenção. Primeiro, no final de cada mês, desculpa, no início de cada mês, submeta ao SAFT do mês anterior. Só a partir daí já está a resolver os seus problemas. E faça todas as declarações possíveis de existirem. Ok? Então, o que aprendemos na aula de hoje? Na aula de hoje nós aprendemos que o IVA é aplicado em Angola em 3 regimes. Atualmente, regime de exclusão para entidades que têm o volume de faturação no ano anterior abaixo de 10 milhões de kwanza. Regime simplificado para entidades que têm um regime superior a 10 milhões de kwanzas, têm um volume de faturação superior a 10 milhões de kwanzas e inferiores a 350 milhões de kwanzas. E qualquer coisa diferente disso é o regime geral. Quem está no regime simplificado pode solicitar, quem está no regime de exclusão pode solicitar a AGT para passar para o regime simplificado e daí também tirar proveito das benesses. Quais são as benesses? Reembolsos do IVA que você paga na aquisição dos bens e serviços. Então, por hoje é tudo. Para a aula de hoje é isso que nós queremos falar. Muito obrigado e até a próxima aula, que nós vamos falar do SAFT. Viram que eu apresentei aí um slide onde estava que das penalizações incluía a submissão eletrônica. Essa submissão eletrônica é feita por via do SAFT. E é deste SAFT que nós vamos falar já daqui à próxima aula. Muito obrigado e nos vemos por lá.